E em 2005, há 18 anos, a Embrapa Gado de Corte presenteava o pecuarista brasileiro, oferecendo a ele orientações simples, claras e objetivas sobre as várias formas de se produzir carne ao menor custo possível, com maior produtividade e com respeito ao social, o econômico e o ambiental. Nascia as BPAs, as Boas Práticas Agropecuárias. Vale ressaltar que um dos precursores desta iniciativa foi o grande e saudoso pesquisador Ezequiel do Vale, o Kiko, que sempre será lembrado com muito carinho por todos nós. No ano passado, pessoal, as BPAs passaram por uma reformulação, uma nova atualização e já estava na hora, né? Afinal de contas, a produção do boi brasileiro muda a cada dia e é necessário que haja novas adequações. Bom, a convite do Conselho Federal e dos 27 conselhos regionais de medicina veterinária e zootecnia, hoje o Giro do Boi conversa com a pesquisadora Mariana de Aragão Pereira, ela que é coordenadora do Programa de Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte da minha querida Embrapa Gado de Corte, sediada lá na capital morena. E eu vou para lá conversar com ela. Doutora Mariana, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Giro do Boi. Muito bom dia para você e a todos que nos assistem. Queria agradecer o convite, especialmente do Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia, para estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Doutora, eu me recordo, doutora, perfeitamente. Eu estava dizendo para a senhora agora há pouco, em off aqui, que eu acho que talvez eu seja o jornalista que mais rodou por essa terra querida, não só aí na sede da Gado de Corte, mas na fazenda experimental. Há cerca de 30 anos eu fico bisbilhotando as pesquisas de vocês aí, ó. E por várias vezes eu tive com o doutor Ezequiel do Vale, o Kiko, né? E você mesmo teve com ele inúmeras vezes. Nos deixou há um tempo atrás, né? E ele foi um dos caras que mais levantaram essa bandeira das boas práticas agropecuárias. Na época, quando eu fiz a reportagem com ele, doutora Mariana, se eu não me engano, era um pouco mais de 100 vamos dizer assim, 100 indicadores, né, com dicas para cada tipo de manejo dentro de uma fazenda. Eu te pergunto, nesses 18 anos de proposta de BPAs, continua esse mesmo? Aumentaram? Essas atualizações acontecem a cada dia? Explica para a gente essas quase 2 décadas de BPAs aqui no Brasil. Bom, primeiro prestar minhas homenagens mesmo ao Kiko, que foi um visionário e um entusiasta das boas práticas. Quando a gente começou, eu estou na Embrapa há quase 22 anos, então eu participei de todo esse processo, eu fui instrutora do BPA por muitos anos, também viajei por aí, por esse Brasil, treinando o pessoal, e realmente o BPA ele precisa acompanhar a evolução da pecuária, muita coisa mudou de lá para cá e a gente passou por uma grande reformulação desse material. O Kiko, antes de aposentar, me passou a coordenação do programa. Logo na sequência, infelizmente, ele faleceu, então a gente não teve nem muito tempo de trocar as nossas visões e como que a gente ia conduzir o programa, mas enfim, eu recebi essa missão e com muita honra e muita alegria, e aí a gente resolveu, dentro da pandemia, né, a gente resolveu atualizar todo o material, já numa pegada mais... pensando nas ESGs, que hoje também são um tema bastante forte e que está chegando forte na pecuária, na agricultura de forma geral, na agropecuária, pensando nas questões de emissões de metano, enfim, todas essas temáticas, nos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. Então, o material, basicamente, ele tem um conteúdo muito semelhante, porém com uma nova abordagem, vamos colocar dessa forma. Então, em termos de número, a gente não se preocupa muito com isso, porque o importante é que os critérios que são realmente relevantes para ajudar o produtor a fazer uma pecuária sustentável, que eles estejam contemplados. Então, é claro que tem graus de dificuldade diferentes, tem coisas mais fáceis de serem feitas, coisas mais difíceis, mas, enfim... nós também, uma grande mudança que nós imprimimos nesse material é que a parte de legislação, que antes fazia parte do conteúdo de boas práticas, a gente colocou como pré-requisito, porque não é uma definição de boas práticas, né? A gente entende que a legislação ela deve ser cumprida, independentemente do programa. Então, ela entra só como um pré-requisito.
E aí a gente focou realmente no que são as boas práticas, esses procedimentos e normas que procuram orientar o produtor no melhor que existe em termos de recomendação técnica, em termos da questão administrativa, né, da gestão da propriedade, que é extremamente importante. É verdade, essas atualizações são extremamente necessárias, né? Em virtude disso que ela acabou de comentar aí, ó. Essa exigência do consumidor mundial, aonde que esse boi foi produzido, de que forma que ele foi produzido, você respeitou o seu funcionário, você respeitou o meio ambiente, entendeu? Que vacina que você aplicou nele, que comida que aquele boi se alimentou, como que ele foi desmontado, como que ele chegou até aqui à minha mesa, aqui na Europa, aqui no mundo todo. E essas coisas, né, ESG, sustentabilidade. E outra coisa, há 18 anos atrás, era comum, eu me lembro bem disso, era comum a gente comemorar boi de 4 anos com 18 arrobas. Há 18 anos atrás agora, menos de 2 décadas atrás. Hoje, isso é inadmissível para uma pecuária evoluída. Hoje, animal de sobreano, animal de 0, 2, 4 dentes no máximo, 23, 24, 25 arrobas de peso. Por isso a necessidade dessas atualizações e tenho certeza que esses guias práticos que vocês elaboraram, doutora Mariana, ajudaram muito a fazer com que a nossa pecuária fosse o que ela é atualmente, não? Exatamente. Uma das grandes conquistas é que a gente sabe que a partir do programa de boas práticas, como a gente disse, nós somos pioneiros nesse programa, e o Kiko foi visionário. Naquela época, a gente falava de sustentabilidade, muita gente até torcia o nariz, achava que existia uma contradição entre produzir e conservar o meio ambiente, e hoje a gente vê que são coisas sinérgicas. Na verdade, a gente precisa conservar o meio ambiente para poder ter uma boa produção, porque existem serviços ecossistêmicos importantes para a produção dos animais. Então, essa visão mudou bastante. E nesse esforço a gente vê que existe hoje em dia uma demanda para esse tipo de protocolo. E o nosso, acho que a grande vitória realmente foi ver que, a partir da BPA, né, do nosso programa, diversos outros programas surgiram. A gente vê muitos protocolos aí que se inspiraram no nosso programa de BPA. Então, realmente, acho que esse é o grande legado do programa e do Kiko em especial. É verdade. E nessas BPAs, que tipo de atualização que vocês fizeram? Estão me perguntando aqui do Brasil inteiro, doutora Mariana, se vocês abordam, que tipo de manejo que vocês abordam, categoria animal. São dicas para todo tipo de fazenda e para qualquer objetivo, é isso? Pequeno, médio, grande, confinamento, semi, essas coisas todas? Tudo. Falou de pecuária, boas práticas são aplicáveis. É claro que a gente tem critérios, né, que eles podem ser aplicáveis ou não em determinadas situações. Então, isso aí está previsto no programa. Ele é independente de nível tecnológico, ele é independente de tamanho de propriedade. Qualquer produtor ou produtora rural pode implantar o programa de BPA. E a gente fala, né, a gente tem comentado que existem vários níveis de engajamento com o programa. Então, você pode simplesmente, simples assim, ir lá no nosso site do BPA e baixar o material, né, gratuitamente, e usá-lo como um guia mesmo de orientação. Tem o manual orientador e tem a lista de verificação. São os dois materiais que dão apoio a todo esse trabalho, e que ele vai servir como um guia. Então, sem a necessidade de contratar ninguém, de ter atestado, de chamar a Embrapa, nada disso. Então, é o nível de engajamento 1, digamos assim. Bacana. Você pode também, o produtor pode pegar esse mesmo guia, fazer por conta própria as melhorias no processo produtivo, e depois, quando ele estiver pronto, ele chamar um técnico credenciado no programa para ir lá simplesmente averiguar e atestar aquela conformidade com o programa. Ou então o nível 3, que a gente está chamando de nível 3, que seria o engajamento pleno, ou seja, o produtor contrata um técnico credenciado no programa para poder implantar desde o começo o programa BPA. Então, ele é voluntário, não tem custo, né, de aderir ao programa, realmente depende do bolso, depende da intenção, depende do objetivo da propriedade, enfim.
Completamente a cargo do produtor como ele deseja fazer essa implementação. Quantos técnicos você já tem credenciados no Brasil, doutora? Essa é uma boa pergunta. Como a gente acabou de reformular o programa, a gente está fazendo uma atualização também dos nossos credenciados e dos nossos cursos de credenciamento. Então, a partir de agosto, nós vamos iniciar o trabalho de capacitação para credenciamento. Então, no momento, o que a gente tem vigente é uma parceria com o Senar do Rio Grande do Sul, junto com a Embrapa Pecuária Sul. Isso, em Bagé, exatamente. Que essa parceria já vinha de longa data, então durante a pandemia ela se manteve e a gente vai então fazer uma atualização desses técnicos lá. Mas daqui para frente nós vamos montar o calendário de capacitação e credenciamento e vai estar disponível na nossa página, no nosso sítio eletrônico, que é o bpa.cnpgc.embrapa.br. E lá os técnicos vão poder, então, encontrar as informações para como participar e se credenciar nesse programa. Eu perguntei isso para a senhora porque a gente tem aqui no Brasil cerca de 250 mil médicos veterinários e zootecnistas. E muitas vezes estão ali perdidos, sem querer saber o que vai fazer. Olha a oportunidade aqui de você se credenciar, você multiplicar essas BPAs feitas com tanto carinho por esses grandes estudiosos, grandes cientistas do agronegócio brasileiro, para você, pecuarista. Olha só, 250 mil médicos veterinários e zootecnistas que são os responsáveis pela multiplicação desses testes, estudos, experimentos que esses pesquisadores fazem ao longo de mais de 50 anos de Brasil, meio século de Brasil, que a Embrapa completou agora em 2023, né? Eu queria te agradecer, doutora, assim que sair em agosto essa atualização, acione a gente aqui por gentileza, teremos o maior prazer em divulgar para todo o Brasil e queria fazer um convite para você que está em casa, você veterinário, você zootecnista, coloca aí por gentileza o QR Code. Queria agradecer a parceria com o Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia e também aos 27 conselhos regionais, esse é o QR Code, tá bom? Para você apontar seu celular, você que faz parte desses 250 mil profissionais espalhados pelo Brasil, vai lá, faça o seu recadastramento online para você estar em dia com a sua a instituição que cuida dos interesses desses profissionais tão imprescindíveis para o nosso agronegócio, como é o caso da minha entrevistada de hoje, a doutora Mariana de Aragão Pereira, ela que é coordenadora do Programa de Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte da Embrapa Gado de Corte, conversando ao vivo conosco nesta manhã. Dê um forte abraço a todos os meus amigos da Embrapa, principalmente ao meu brother, grande Totti Antônio Rosa. Continua chefe daí ele? Continua. Abraço, Totti! Se não estiver dormindo, tá me assistindo lá, meu amigão. Não dorme não, ele não dorme. Obrigado, doutora Obrigada. Maria. Apareça sempre aqui no Giro, tá bom, querida? Obrigada. A gente que agradece.